Oi, aqui é a Lohane, tudo bem? Na última atividade que a gente fez a atividade 3A da etapa 3 da sequência de pontuação do ler e escrever. Você se lembra? Nós pontuamos esse diálogo aqui da Emília e do Visconde, que é do livro Emília no País da Gramática. Nessa atividade eu falei para vocês fazerem a atividade 3B, que é alterar o discurso direto e indireto. Hoje eu vou mostrar para você como passar o discurso direto para indireto e o indireto para direto. Vamos fazer aqui das duas maneiras para deixar para você como exemplo e você conseguir corrigir o restante da sua atividade. Tudo bem? Então vamos pegar o ler e escrever, abrir na página 200. Vamos também pegar o nosso caderno de português, lápis, borracha, todo o nosso material para conseguir concluir a aula. Então, abra seu ler e escrever na página 200 e lá você vai ver um trecho do texto A Reinação da Igualdade. Nesse trecho vão ter trechos grifados e vão ter trechos em negrito. Os trechos em negrito são em discurso direto e os trechos grifados, desse jeitinho aqui, ó, são em discurso indireto. E aí nós temos todo esse pedaço aqui, né, do livro Aritmética da Emília, do Monteiro Lobato. E na página 202 tem a nossa atividade. Então, na A, está pedindo para a gente reler apenas os trechos em negrito. Eles mostram o diálogo entre os personagens, escrito em discurso direto. Reescreva-os em seu caderno, passando para o discurso indireto. Nós vemos que aqui tem algumas linhas, não é mesmo? Pode ser que não caiba todo o exercício aqui, então nós vamos continuar ele no caderno. Sempre lembrando, colocar data tanto no caderno quanto no livro. A página que nós estamos fazendo no caderno. Como eu disse a vocês, então, eu peguei um primeiro trecho que tem lá naquele texto, que está em negrito. Portanto, ele está em discurso direto, como já nos contou a atividade. Nós vamos passar, então, esse trecho que está no discurso direto para o discurso indireto. Vamos relembrar o que é um discurso direto? É aquele em que tem travessão ou aspas e que o próprio personagem fala no texto. O narrador para de falar e dá a palavra para o personagem. Por isso, precisa dos sinais de pontuação, travessão ou aspas, para mostrar para a gente que o narrador parou de falar e quem está falando é o personagem. Nesse trecho, então, a Emília que está falando, e ela diz assim: "Chega por hoje", disse ela. "Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida. Tem que ser a conta certa, nem mais nem menos. Quem come demais tem indigestão." Nesse parágrafo, então, a Emília fez um discurso. E no texto foi utilizado o discurso direto para a Emília falar. Tudo nesse parágrafo é a Emília que diz? Você deve ter me respondido não, né? Essa parte aqui, ó, disse ela, não foi a Emília que disse. Quem disse foi o narrador, explicando pra gente que era a Emília, quem estava falando. Por isso que essa parte está no meio de dois travessões. Nós vamos então passar esse trecho para o discurso indireto, que é aquele que o narrador fala o que o personagem disse, sem dar a palavra para ele. Vamos lá? Para esse tipo de discurso, a gente não utiliza nem travessão nem aspas. A gente utiliza parágrafo.
Para a gente explicar, então, para o leitor que é a Emília quem está dizendo, a gente tem que escrever realmente isso. Então, vamos lá. Fizemos aqui a primeira parte do que a Emília diz, né? Então, a gente colocou: Emília diz que chega por hoje, que quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. A gente pode, primeiro vamos colocar o acento aqui em Emília, a gente pode melhorar isso aqui, tá certo? Emília diz que chega por hoje. Emília, então, diz que chega por hoje. Ou Emília, então, disse que chega por hoje. Para ficar ainda melhor, Emília, então, disse que por hoje chega. Não fica mais parecido com o que a gente realmente costuma falar? A gente também pode melhorar essa segunda parte. Emília então disse que por hoje chega. E quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Agora a gente tem que continuar escrevendo, explicando isso aí que a Emília continua falando. A gente já sabe que a Emília é um personagem que fala demais, né? Então, geralmente, todas as falas dela são grandes, porque ela gosta de explicar tudo explicadinho, ela inventa palavras. Então, vamos continuar escrevendo, explicando o que ela está falando. Mas lembre-se, não é a Emília quem está falando. Nós estamos falando o que a Emília teria dito nessa situação. Aqui a gente não precisa necessariamente colocar um ponto, a gente pode continuar falando o que a Emília está nos dizendo, usando, por exemplo, para ligar uma frase a outra, a palavra e. Então, ela também disse que estudo é como comida, tem que ser a conta certa, nem mais, nem menos, e que quem come demais tem indigestão. Como a gente sempre deve fazer depois que escreve qualquer coisa, vamos corrigir. Emília então disse que por hoje chega e que quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Ela também disse que estudo é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais nem menos, e que quem come demais tem indigestão. Lendo só esse pedaço, a gente entende que é a Emília quem está falando tudo isso? A gente entende porque a gente disse que é a Emília quem está dizendo. Fica claro aqui que a Emília está dizendo, mesmo sem a gente colocar as palavras dela, como diria a Emília, tintim por tintim. Vamos agora fazer um exemplo de discurso indireto? Agora, então, eu peguei um trecho que está grifado no nosso texto. Como o texto mesmo disse, o exercício falou que as partes que estavam grifadas eram em discurso indireto. E como a gente reconhece um discurso indireto? É aquele que não tem nem travessão nem aspas, mas um personagem está falando. Ele não está falando por si só. Quem conta o que ele está falando é o narrador, como nesse trecho aqui. Mas no dia seguinte, o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem na ponta da língua
as tabuadas escritas nas laranjeiras. O Visconde é quem anuncia, é o Visconde quem está falando isso aqui, mas não com as palavras dele. O narrador está contando o que o Visconde disse, sem dar a palavra para o próprio Visconde. Nós então agora vamos dar a palavra para o Visconde. A gente vai escrever esse discurso que está indireto na forma direta. Para começar, vamos pensar na pontuação. Então, parágrafo. Para escrever na forma de discurso direto, nós precisamos pensar se a gente vai usar travessão ou aspas, mas antes disso, nós devemos pensar naquilo que vem antes do discurso direto, para explicar para o nosso leitor que é o personagem quem vai falar. Então, vamos lá. Com essa parte aqui, nós já estamos explicando para o nosso leitor que o Visconde vai falar alguma coisa. Eu vou colocar esse discurso do Visconde com aspas. Como a gente fez o último exercício usando travessões, nesse aqui eu vou usar aspas, tudo bem? Se você resolver usar travessão, lembra que somente o que é diferente é que para a travessão a gente precisa sempre de parágrafo. Então, você vai para a linha de baixo, deixar um espaço e colocar o travessão, tudo bem? Para as aspas, não precisa nem ir para a linha de baixo, nem deixar parágrafo. Na frente dos dois pontos, a gente já coloca as aspas, tudo bem? Então, reescrevemos aqui, colocamos na forma de discurso direto, a gente colocou a palavra que, as palavras que antecedem geralmente o discurso direto, são aquelas que falam, que o personagem vai fazer. Ele perguntou, ele falou, ele anunciou, né? Então, mas no dia seguinte o Visconde anunciou, aspas, para o Visconde. E aí, nós temos que pensar nos verbos. Aqui está que só recomeçaria. Por quê? Ele, o Visconde, recomeçaria. Aqui é eu, o Visconde. É o Visconde quem está falando. Então, é recomeçarei. Só recomeçarei o espetáculo depois que todos souberem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras. Para encerrar o discurso, a gente usa o ponto final. Vamos fazer aqui com travessão, só para aqueles amigos que resolverem fazer com travessão não se confundirem? Da mesma maneira, temos que colocar as palavras que antecedem, que vêm antes do discurso direto, para anunciar para o nosso leitor que quem vai falar agora é um personagem. Colocamos também quem é esse personagem que vai falar. A diferença é que com travessão nós precisamos ir para a linha de baixo, deixar parágrafo, aí nós tiramos a aspa e colocamos o travessão. Só recomeçarei o espetáculo depois que todos souberem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras. Tudo certo? Então, nós fizemos a questão A, né? Colocamos um discurso direto na forma indireta. Nós fizemos a B, colocamos um discurso que estava na forma indireta para a forma direta.
E aqui na C nós vamos compartilhar nossas ideias com os colegas e o professor, né? Como os nossos colegas resolveram essas questões. Vocês vão fazer todos os trechos que estão sublinhados e que estão em negrito lá no trecho, tá bom? Nós fizemos aqui só um de cada, para a gente conseguir aí ter algumas ideias, mas nós vamos fazer todos, tudo bem? E como é que nós vamos compartilhar com os nossos colegas? Nós temos várias maneiras. Nós podemos conversar lá no chat do Centro de Mídias. Nós também podemos conversar por meio dos comentários das atividades lá do Google Classe de Aula. Eu vou colocar essa atividade lá para vocês poderem conversar por meio dos comentários da atividade, tudo bem? Assim vocês vão ver como os colegas fizeram, eles podem dar algumas ideias para vocês e vocês também ajudarem os colegas que estão precisando. No mais, conte comigo, conte conosco. Estamos aqui para qualquer dúvida. Um beijo e tchau!